Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Kabbalah na Prática, Inspiração Semanal, o seu momento da semana para descobrir os maiores segredos da sabedoria milenar da Kabbalah para criar uma vida feliz de verdade. Sejam muitíssimo bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a Parashá Shemini, que é a energia dessa semana, qual é a consciência dessa semana. Estou muito feliz em receber todos vocês aqui para a gente entender. O grande tema da nossa live de hoje é como alcançar a alegria inabalável. Então, eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, que é Shmini, como alcançar alegria. Alguém quer alegria inabalável, gente? Como é que tá aí o senso de alegria de vocês? Como é que vocês estão de alegria? Pode melhorar? Querem que melhore um pouco mais? Me conta aí. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. E deixa eu colocar no pin, pronto. Então vamos chegando, pessoal. Bom, para quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente sempre começa com uma introdução sobre a importância, por que a gente faz essa live logo na segunda-feira, logo no comecinho da semana. Qual é o nosso objetivo? Porque toda segunda-feira a gente se encontra aqui. A gente vai falar sobre, toda segunda-feira a gente vai falar sobre a energia da semana, qual que é a consciência da Parashá da semana. E para quem nunca ouviu falar sobre isso, o que é a Parashá da semana? É o capítulo, vamos colocar assim de uma maneira muito simples, para que todo mundo possa entender, é o capítulo da Torá que contém muitos segredos espirituais, cabalísticos, para que a gente possa viver uma vida melhor, para que a gente possa viver no nosso máximo potencial como seres humanos. Então, a Torá é um livro codificado e os cabalistas, ao longo de milhares de anos, que foram grandes sábios desses textos, trouxeram para a gente uma série de ensinamentos profundos para que a gente possa se conectar mais com o nosso potencial como seres humanos. Então a gente se encontra aqui no comecinho da semana sempre para entender qual é a consciência, qual é a energia e como que nós podemos nos aperfeiçoar, como que a gente pode viver melhor, mais felizes através dessas histórias, através desses ensinamentos espirituais. Então, gente, bom, quem aí está querendo viver e saber como alcançar essa alegria inabalável, né? Será que isso é possível? Talvez a primeira coisa que passe na nossa mente é, será que é possível alcançar esse estado de alegria inabalável? E se é possível, como que a gente consegue fazer isso, né? Então, indo direto ao ponto, mas sem deixar de dizer algo muito importante, quando a gente fala sobre a porção, ou a Parashá, esse capítulo, né, dos livros da Torá, que é o que a gente estuda aqui no comecinho da semana, por que a gente estuda certos capítulos em determinadas semanas e não em outras? Então é importante a gente ter essa clareza em primeiro lugar, que de acordo com os mestres da Kabbalah, os grandes sábios da Kabbalah, cada semana ela corresponde, cada história e cada segredo, cada ensinamento corresponde à energia especificamente daquela semana. Então, quando a gente começa a nossa semana estudando sobre a Parashá, nós estamos, na verdade, buscando entender o que é que o universo está nos oferecendo e o que é que a gente pode fazer do nosso lado, né, da nossa parte, para a gente se aproximar dessa força espiritual que está disponível para todos nós. Então, como que a gente cresce nos nossos estudos da Kabbalah? Em primeiro lugar, eu falo sempre para vocês que nós temos 3 pilares de evolução dentro do nosso caminho espiritual e dentro do nosso caminho espiritual na Kabbalah. Sabedoria é o primeiro pilar e ele é fundamental, porque a sabedoria é o conhecimento divino, conhecimento espiritual desses textos que ajudam a gente a se entender melhor. Então, a sabedoria é o primeiro pilar da nossa evolução humana através da Kabbalah. O segundo pilar fundamental é a conexão. O que é a conexão? É quando você pega aquele conhecimento e você traz para o teu coração. A conexão espiritual são as tuas orações, meditações, rezas. É aquele momento que você sai do intelecto, você quebra um pouco a parte intelectual, porque a Kabbalah é extremamente intelectual,
e a gente tem uma experiência de conexão com o Criador, de conexão divina. Então, o segundo pilar é esse. O terceiro pilar da nossa evolução, através da sabedoria da Kabbalah, é a prática. E aí a prática é o quê? É você pegar aquele conhecimento que você recebeu, aquela sabedoria que você teve acesso no começo da semana, você trouxe ela para o teu coração e você vai praticar trazer ela para o teu coração ao longo da tua semana. E a prática é quando você traz para fora através das tuas atitudes, através da maneira como você vai lidar com as situações que vão chegar na sua vida, através da forma que você vai lidar com você. Então a prática é quando a gente pega o conhecimento e a gente personaliza para situações da nossa vida. Se a gente não faz isso, se nós não praticamos esses três pilares de sabedoria, conexão e prática, se a gente não implementa isso, a Kabbalah continua sendo um grande mistério. Por quê? A sabedoria espiritual dos textos, os conhecimentos espirituais da Kabbalah, eles têm um grande potencial de quê? De expandir a nossa consciência, de fortalecer a nossa intuição, de expandir a sua criatividade, de ajudar você a encontrar soluções para os teus problemas, de melhorar os teus relacionamentos, de fortalecer o seu impacto no mundo, de trazer mais sentido, de trazer mais propósito para a tua vida. A Kabbalah tem a potência de fazer a nossa vida, que muitas vezes pode ser pacata, a gente vai vivendo, vai fazendo as coisas que a sociedade está pedindo, que a sociedade demanda, a família pede, aí a gente vai seguindo as regras, os padrões que nos foram passados. E a gente pode viver uma vida extremamente, muitas vezes sem sentido, às vezes um pouquinho mais feliz, às vezes um pouco menos, né? E o que a sabedoria espiritual faz? Ela, quando a gente pratica aquele conhecimento, a gente traz para o nosso coração, a gente começa a ganhar vida. A nossa experiência nas situações que a gente passa, nos desafios que aparecem, na maneira como a gente trabalha, como a gente lida com o nosso dinheiro, a forma como a gente cuida do nosso corpo, a maneira como a gente lida com a nossa casa. Todas as coisas que fazem parte da nossa vida, elas ganham vida. E esse é o grande poder da sabedoria divina. A Kabbalah tem o potencial, então, de tirar a nossa vida de um estado normal e de levar a nossa vida para um estado extraordinário, ou seja, acima do ordinário, para além do básico, para além de você simplesmente viver a sua rotina, mas quem é você vivendo essa rotina? Como é que você lida com a sua rotina? Como é que você lida com as pessoas que chegam na sua vida? Então, é sobre isso, tá? A grande intenção que a gente deve ter quando a gente aprofunda o nosso entendimento da Kabbalah, que é o aspecto mais profundo desses textos, a nossa intenção deve ser o quê? Trazer Hiyut, trazer vida, trazer energia, trazer vitalidade. É através da conexão com a nossa alma, através da conexão com o Criador, com Deus, com o universo, você pode chamar do que você quiser, a gente traz vitalidade e energia para as nossas vidas. Então, pessoal, como que a gente vai fazer isso nessa semana, né? Como é que a gente vai trazer vitalidade, consciência, energia nessa semana para as nossas vidas? Então, a gente vai entender, através da Parashá dessa semana, um ensinamento que ele vai costurar o texto base, que é a Torá, com um livro que nos ajuda a entender a Torá e aí explicações cabalísticas por trás, que é o Midrash. E a gente vai entender como então alcançar essa alegria inabalável. E será que isso é possível? Né? A gente vai falar sobre isso. Você gostaria de ter mais alegria na sua vida? Essa foi uma pergunta que eu fiz no comecinho da live. Podem colocar aqui, viu, no chat. Você gostaria de ter mais alegria ou tá bom? A medida de alegria que você tem já tá bom, assim, não precisa de mais. Como é que tá o seu estado de alegria? Por quê? Primeiro que sem desejo, a gente não alcança nada. Esse é um fator, assim, principal quando a gente fala de Kabbalah, que o desejo é o que move o ser humano. E sem desejo, a gente não consegue nada. As coisas que você vai receber, as coisas que chegam na tua vida, elas até vêm pra gente, mas se nós não temos desejo, a gente não consegue sustentar essas novas coisas, essas novas realizações, novos relacionamentos, enfim, todas as coisas que a gente deseja que melhore, que se fortaleça na nossa vida, só podem ficar na nossa vida se nós
temos um recipiente para elas. Recipiente é desejo. Na Kabbalah, a palavra ratzon, que é desejo, e a palavra kli, que é recipiente, descrevem o que é o ser humano. Então, nós seres humanos somos desejo, nós também somos recipiente. Se você não tem desejo de receber, se você não tem desejo de conter certas coisas na sua vida, é o mesmo que dizer que você não tem recipiente para elas. Então, não adianta. Alguém pode chegar aqui querendo te oferecer alguma coisa se você não quer. Se você acabou de comer uma barra de chocolate e eu chego para você te oferecendo uma barra de chocolate, muito provavelmente você vai falar, puxa, Yael, sabe o que é? Eu não tô muito afim de comer chocolate, porque eu acabei de comer um chocolate inteiro. Então, eu não tô muito afim, certo? Então, o desejo é a base de qualquer coisa que você vai receber na sua vida. A gente tem desejos, a gente pode ter desejos pequenos, desejo que alguém me aprove para eu sentir que eu tenho valor, desejo de comer o próximo chocolate, né? Desejos, quanto mais os nossos desejos, desejo de ganhar uma briga, né? Quanto mais os nossos desejos são pequenos, mais distantes a gente fica dos desejos da nossa alma. O que traz profunda satisfação para o ser humano? É a nossa conexão espiritual. Então, quanto mais eu fortaleço esse desejo de fortalecer a minha conexão espiritual com o Criador, com a minha alma, mais os meus desejos se elevam e mais eu consigo receber satisfação verdadeira no meu coração. Então, vocês já falaram que sim, que gostariam de receber mais, gostariam de ter mais alegrias, mais constância de alegria na vida. Maravilha. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Ó, aqueles falam, eu tô num dia mais baixo astral. Beleza, vamos lá. Qual é a ferramenta para esses dias, Cris? E para todos vocês e todos nós, né? Porque todos nós temos momentos que a gente tá super alto astral e tem momentos que a gente não tá muito alto astral assim, certo? Como é que a gente faz para alcançar nesses momentos de baixo astral, que certas coisas não estão acontecendo pra gente, que você gostaria de certos resultados que não chegam para você, né? Como é que a gente sai desse estado onde a gente está temporariamente ali baixo astral e a gente entra para um estado de alto astral, ou seja, um estado de alegria, uma alegria inabalável? Como é que a gente alcança isso? Vamos entender então a paraxá dessa semana. Então, a paraxá dessa semana se chama Shmini, e essa paraxá ela começa com 3 palavras, que são Vayhi, Bayom, Hashmini. Vayhi significa e foi o 8º dia. Vayhi, Bayom, Hashmini, e foi o 8º dia. Essa é a tradução literal para o português. É assim como começa a paraxá dessa semana. E no Midrash, os cabalistas explicam que essa palavra Vayhi, que é da onde a gente vai tirar todo o conhecimento dos nossos estudos da paraxá dessa semana, a palavra Vayhi, ela é uma dica de que essa paraxá, a paraxá dessa semana, ela tem conexão com uma outra paraxá, que é a paraxá de Bereshit, que é o início de todos os livros. Então, são 5 livros de Moisés. Quando a gente fala de Kabbalah, são profundos estudos principalmente sobre esses 5 livros. E todos esses livros, eles são codificados de acordo com os cabalistas, né? E aí, em Bereshit, o livro também começa com a mesma palavra. Só que a palavra que começa lá em Bereshit é Vayhi, Erev, Vayhi, Boker, Hayom, Echad. E o que significa isso? E foi noite, e foi dia, e foi o primeiro dia. Então, a gente em Bereshit fala sobre a criação do mundo. Então, essa criação do universo, como que o Criador criou o mundo, como é que nós viemos a chegar nesse mundo, né? Toda a criação do universo foi descrita em Bereshit. Agora a gente está em Shmini, no livro de Levíticos, a gente já está em outro livro, a gente já passou outro livro, a gente já está muito lá na frente. E a grande pergunta que a gente precisa se fazer é, o que tem a ver a paraxá de Shmini, ou seja, a energia dessa semana, qual é a relação da energia da semana de Shmini com a energia de Bereshit, que é o primeiro livro? Assim que a gente começa o ano novo cabalístico, que é na lua nova de Libra, então logo na sequência a gente começa com o livro de Gênesis. Bereshit é o livro de Gênesis, tá, gente? E aí a pergunta é, qual a relação?
E o Midrash diz o seguinte, que o Criador, Deus, ele, quando criou o mundo, no 8º dia, ele estava muito feliz. Muito feliz. Besimcha, ele estava cheio de alegria. Alegria! O Criador estava muito feliz. E aí é dito no Midrash que o Criador estava muito feliz também nessa paraxá da semana, que a gente está falando exatamente sobre Shmini, 8º dia, novamente. Então, no 8º dia da criação do universo, o Criador estava muito feliz. No 8º dia da paraxá dessa semana, o que acontece na paraxá dessa semana? A gente está falando sobre não só a construção, mas agora vai ser o momento que o tabernáculo ele vai ser aberto para todos. Então, o Criador fala para Moisés, para Arão e para os filhos de Arão, que eles deveriam abrir o tabernáculo, ou seja, o templo sagrado para todas as pessoas. O Criador estava muito feliz por isso. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa muito maluca que acontece. Porque no 8º dia da criação, vocês sabem o que aconteceu? Talvez vocês já saibam do que eu vou contar agora. Mas alguns de vocês pode ser que não saibam, então vamos falar sobre isso. No 8º dia da criação, Adão e Eva cometem o grande pecado. Adão e Eva erram. Eu ia falar Adão e Eva e falei Adão e erra. Adão e Eva erram, eles caem, eles cometem o tal do pecado. A gente sabe nos nossos estudos de Kabbalah que essa visão toda do pecado, de uma forma extremamente punitiva, extremamente religiosa, que às vezes pode ser muito pesada, inclusive, tem profundos segredos espirituais. E o grande objetivo dos nossos estudos não é entrar numa mentalidade extremamente religiosa que atrapalhe a gente de enxergar o aspecto espiritual das coisas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente está falando sobre algo que impulsiona a gente a evoluir a nossa relação com a nossa alma, com o universo, com o nosso potencial. Quando a gente fala de religiosidade de uma maneira limitada, é quando a gente se envolve tanto com aspectos religiosos que esses aspectos religiosos, eles acabam prendendo aquela pessoa ao invés de expandir a consciência dela. Como que isso é possível? A pessoa, ela faz as rezas, os rituais dela, de qualquer religião que ela siga, e ela acaba se sentindo escrava daquilo e não evoluindo através daquilo. Então, quanto mais a gente tá ali fazendo as rezas porque eu tenho que fazer, porque me disseram que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que comer assim, eu tenho que rezar desse jeito, e eu tenho que não sei o que, eu tenho. Se a gente fica só presos no tenho que, porque alguém me disse que eu deveria, então isso pode muitas vezes mais prender a gente do que ajudar a gente a evoluir. Então, religiosidade sem espiritualidade é um caminho que muitas vezes é solitário, ele é um caminho distante da nossa essência, distante do Criador, porque a gente não está fazendo porque o nosso coração está envolvido com aquilo, a gente está fazendo porque alguém disse que eu tinha que fazer. E quando a gente entra no aspecto espiritual, você pode unir espiritualidade com religião, você pode seguir um caminho apenas espiritual, mas quando a gente une as duas coisas, ou quando você escolhe por um caminho espiritual, normalmente isso tem uma tendência a ajudar a gente verdadeiramente a evoluir. Porque não é apenas sobre o ritual, é sobre a minha consciência durante aquele ritual, é a minha consciência quando eu tomo uma escolha de fazer uma oração, uma reza, eu trabalho na minha consciência, eu direciono a minha mente, eu direciono as minhas emoções. Quando eu assumo esse lugar de transformação interna, então os rituais apoiam a minha evolução. Entende isso? É muito diferente de você só fazer o ritual e estar pensando na louça que você tem que lavar, ou na reunião que você tem que fazer, ou na viagem que você vai fazer. A consciência durante a prática é o que eu chamo de espiritualidade, certo? E é isso que a gente estuda juntos, é isso que eu recebi dos meus professores, do Rav da Karenberg, é isso que eu passo para vocês. A consciência é o que vai elevar os rituais. Sem consciência, os rituais é como se eles ficassem presos na fisicalidade e você ficar preso junto com eles. Porque o propósito não é o ritual é o meio. O propósito nunca é o ritual. O propósito
é a sua evolução. O ritual é o meio, apenas o meio, tá? Isso é fundamental quando a gente fala de Kabbalah, quando a gente fala de espiritualidade, certo? Então, o que a gente está falando aqui? Que Adão e Eva pecaram, né? Nessa visão, com essa linguagem um pouco mais pesada, né? Eles pecaram, tá? Na verdade, Adão e Eva, a gente tem muitos ensinamentos sobre o momento dessa queda. A gente não vai entrar muito nisso hoje, porque o grande foco é a gente entender o que é esse Vaihi, qual que é a relação de Bereshit com Shmini, enfim, que é o que a gente está falando aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é que acontece ali, naquele momento, a queda de consciência, ou seja, Adão e Eva estavam num estado de consciência mais etéreo, num estado de consciência menos físico, menos denso, e aí eles, caem na fisicalidade, numa realidade onde tem mais véus, mais cortinas que afastam o ser humano de ver o Criador. O Criador está sempre aqui, o Criador está presente na nossa vida, mas a gente tem cortinas, a gente tem véus. Ou seja, muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver o porquê das coisas, embora todas as coisas tenham um porquê. Então, a partir do momento da queda de Adão e Eva, a gente tem mais véus que distanciam a gente de perceber o Criador. Ele continua aqui, ok? Continua no teu coração, continua no teu próprio DNA, ele está aqui no nosso DNA. Só que às vezes a gente não sente, a gente não percebe, a gente não vê. Então, beleza, aconteceu essa queda. E aí, o que o Midrash fala, o que os cabalistas explicam pra gente? Que no momento da queda, o Criador estava com muita alegria. Simcha, ele estava cheio de alegria. E aí, o que os cabalistas explicam? Que nessa semana, exatamente no 8º dia, que foi quando a gente está falando da queda de Adão e Eva, e a gente está falando agora de uma outra queda, que foi um outro momento de escuridão, de caos, que foi quando os filhos de Arão, Nadav e Avihu, eles cometem um pecado também. Eles, na consciência deles, eles estão todos confusos ali, não sabem muito bem como encontrar o centro deles. Eles começam a buscar fora deles algum tipo de motivação, algum tipo de motivo para eles seguirem o dia deles. No começo do dia, o Criador tinha uma visão. No começo do dia, o Criador tinha uma visão para Nadav e Avihu. No começo do dia, quando a gente fala do 8º dia da criação em Bereshit, o Criador tinha uma visão para Adão e Eva. Quando nós falamos de Adão e Eva, a gente está falando da consciência humana. A gente não está falando de duas pessoas. A gente está falando da tua consciência e da minha consciência humana. Lá atrás, a nossa consciência humana, ela vem em ciclos e mais ciclos, nesse Gilgul HaNeshamot, que é o quê? É o ciclo da vida. A gente vem e vai, a gente vem e vai, a gente vem e vai. Várias encarnações. E a nossa alma fica vindo e voltando, vindo e voltando, vindo e voltando. Então, Adão e Eva é a consciência humana. O Criador viu o potencial de Adão e Eva. E aí eles caem. Ele estava muito feliz com tudo que o ser humano ia poder fazer, com todas as coisas que a gente conseguiria realizar, tudo que o ser humano ia criar nesse mundo, que o ser humano ia ser capaz de elevar todas as coisas físicas que existem nesse mundo para um estado corrigido, para um estado mais elevado, que a gente ia conseguir criar muitas coisas, e logo depois a decepção, Adão e Eva caem. Aí passa lá muitos anos, milhares de anos depois, a gente está falando do momento em que o tabernáculo ia ser aberto pelos filhos de Arão, inclusive Nadav e Avihu. E aí eles cometem um baita pecado. Vem um outro homem, Pinhas, vai lá e mata eles. Olha que coisa louca. Eles morrem. E a partir daquele momento, Arão, pai deles, olha para aquela cena. E Arão tá feliz. De novo? Pera, tá falando que o Criador estava feliz quando Adão e Eva caíram. No momento que Nadav e Avihu cometem um pecado, Pinhas vai lá e mata eles. E mais uma vez, uma expressão de alegria que representa a alegria do Criador. Como que o Criador pode ficar feliz? Como que Deus ficaria feliz com a morte de duas pessoas que acabaram de cometer um pecado? Certo? É meio sem sentido tudo isso, não é, gente? E aí tem uma outra passagem na Torá que fala sobre o momento
em que ia ter toda a revelação da Kabbalah, toda a revelação da espiritualidade, o Matan Torah, que é o momento que toda a espiritualidade da Kabbalah, toda a sabedoria iria chegar no mundo. E aí o que acontece? Por causa de 6 horas, os israelitas não tiveram paciência, eles vão lá, eles constroem um ídolo, que se chama bezerro de ouro, e mais uma vez, o Criador está lá feliz. Porque toda a revelação de toda a espiritualidade, e o Criador criou Adão e Eva, e eles vão lá e caem, e lá ele está feliz. Como é possível isso, certo? E Nadav e Avihu cometem o pecado, e Pinhas mata ele, e o Criador está lá feliz. Bom, vamos lá. O que isso tem a ver com a nossa vida, certo? Essas histórias que parecem malucas, que parecem que, de uma certa maneira, não tem nada a ver com a nossa vida. Por quê? Sinceramente, primeiro que não tem nenhum tipo de tabernáculo nos dias de hoje. Segundo que, se você vê qualquer pessoa matando uma outra pessoa, uou, parece a pior coisa do mundo. Como é possível que isso tenha a ver com a nossa vida? E mais, que isso é capaz de trazer essa consciência de alegria inabalável para nós. Vamos entender. O que o Midrash explica, o que os cabalistas trazem pra gente? O Criador, ele tinha uma visão de todo o potencial que Adão e Eva, que representam quem? Nós, seres humanos, representa a humanidade, a consciência humana. Ele viu o potencial de Adão e Eva. Vocês acham mesmo que o Criador, que Deus, não sabia que Adão e Eva iriam cair? Será mesmo que o Criador não sabia que Nadav e Avihu iam cometer um erro e que eles iam morrer? Será que o Criador não sabia que os israelitas iam estar lá com o bezerro de ouro, iam fazer um ídolo, e esse ídolo ia separar, ia afastar eles do Criador? Qual é o ponto de tudo isso? E qual é o ponto do Criador estar feliz? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Imagina um dia que você acorda de manhã e você tá assim, feliz da vida, que você tem um dia muito importante. Você está esperando anos por uma realização de algo que você quer muito que aconteça, você gostaria muito de... É uma função, é um cargo novo, é uma promoção, é um dinheiro que vai chegar, é um dia especial para você, e esse dia especial chegou. E você acorda de manhã, e você está feliz da vida, e acontece alguma coisa horrível no meio do caminho, e você se frustra demais, e o que você estava esperando que fosse acontecer naquele dia não acontece. Uou! Como é que você fica no final do dia? Muito frustrado, não é assim que a gente se sente? Muito frustrado. Agora, imagina que você acorda um dia de manhã e você não tem grandes expectativas, nada demais vai acontecer, você vai seguir seu dia, você fala, mais um dia daqueles, que nada vai acontecer, mais um dia, mais do mesmo. E aí alguma coisa assim que não é muito legal acontece no meio do caminho. Você concorda comigo que no final do dia você não vai ficar assim tão triste? Mas se a sua expectativa tá lá em cima, você vai ficar muito triste se ela não acontecer, não é assim? Se você não tá esperando nada do seu dia, e aí uma coisa meio chata acontece, você vai olhar e falar assim, tudo bem, sabe? Tudo bem. Agora, se uma coisa incrível tá para acontecer e não acontece, a gente não fica muito mais chateado? Parece que o dia foi muito pior do que ele de fato seria, porque você tinha uma expectativa muito alta. Então imagina só, se coloca nessa posição, o Criador olha para Adão e Eva, olha para Nadav e Avihu, ele olha para todas essas histórias e ele fala assim, para essas pessoas, ele fala, eu acredito no potencial do ser humano. Eu acredito que Adão e Eva, ou seja, a consciência humana, porque isso é um código para você e eu, lembrem-se disso. Eu acredito que o ser humano é capaz de olhar para as coisas e tirar o melhor potencial delas. Eu acredito que o ser humano vai olhar para se a gente olhar para um aspecto bem científico, químico, o Criador olha e fala assim, eu vou criar todos os componentes da tabela periódica, tudo que pode ser criado a partir disso, e eu confio que o ser humano vai acessar a sabedoria divina, a sabedoria que tem no mundo, no universo, e ele vai trazer para o mundo ideias. Ele vai juntar diferentes coisas que parecem que não tem nada a ver, ele vai criar novas coisas.
Eu acredito no ser humano. E por que que o Criador continua feliz, mesmo depois da queda de Adão e Eva? Porque ele acreditou em Adão e Eva e mesmo assim eles caíram. Ele estava feliz, Bessimcha, no dia que Nadav e Avihu cometeram um grande erro. E eles morreram depois disso. E o Criador estava feliz. Como isso é possível? Isso só é possível por conta de uma palavra, gente. Uma palavra, que é a palavra que tem que mover a nossa mente, a nossa consciência ao longo da nossa semana. O nome dessa palavra é visão. Visão. O Criador tinha uma visão e a visão dele estava para muito, muito, muito além de qualquer erro temporário. O grande poder da energia dessa semana e o grande poder que o ser humano tem nas mãos, se virar essa chave, se a gente virar essa chave, a tua visão é o recurso espiritual mais poderoso que você tem. Visão, imaginação. Eu falo tanto isso para os meus alunos, eu trabalho tanto isso com detalhes, riqueza de detalhes na minha mentoria Verdadeira Identidade, nos meus cursos de Kabbalah, porque a tua visão, a tua capacidade de imaginar, a tua capacidade de projetar boas imagens, bons pensamentos. Como é que o ser humano pensa? Ele pensa de duas maneiras, eu e você pensamos de duas formas, através de imagens e através de diálogos. O pensamento humano funciona dessa maneira, você constantemente, tem gente que fala pra mim, eu tenho dificuldade de imaginar, eu tenho dificuldade de visualizar. Não tem, é mentira, você pensa por imagens, você pensa através de palavras, é assim que o pensamento funciona. Se eu falar pra você a palavra elefante agora, você vai ver um elefante na tua mente. Quem aí viu um elefante na mente quando eu falei a palavra elefante? Viu ou não viu? O ser humano pensa através de imagens. Cada coisa que eu falo aqui nessa live vai construindo na tua mente associações, palavras que se conectam e imagens. O ser humano pensa através de imagens. Só que nós não sabemos usar esse recurso. E o Criador está querendo ensinar pra gente, está querendo mostrar pra gente há milhares de anos, através da Parashá dessa semana, através da consciência dessa semana, através de Bereshit, através de todos os ensinamentos, inclusive do que a gente aprende na Torá, que a grande potência do ser humano está na sua capacidade de visualizar, de imaginar, de construir visão sobre o positivo na sua mente. Você é completamente preso nas imaginações que estão na sua mente, sejam elas positivas, construtivas, ou sejam elas destrutivas, sejam elas negativas. O que você imagina na tua mente, você projeta, você pensa através de imagens. O Criador tinha uma imagem na mente dele, uma visão. Tem um ensinamento que fala que o ser humano ele é Tselem Elokim. Imagem, Tselem, é a imagem do Criador, Elokim. Nós somos a imagem do Criador. E quando a gente fala de imagem, a gente está falando de é como se fosse uma projeção. Você está aqui, você é os braços do Criador na Terra, você é as pernas do Criador na Terra, sua voz é a voz do Criador na Terra, seus olhos são os olhos do Criador na Terra, mas se você não entende isso, os seus olhos, as suas pernas, os seus braços vão fazer coisas que não vão te conectar com a tua potência. A tua potência é ser os olhos do Criador na Terra. Ele te criou para isso. Ele te criou para os braços, aquilo que você faz com as tuas mãos, os caminhos que você segue na vida. Os desejos do teu coração precisam ser treinados. Tselem Elokim, a imagem e semelhança perfeita com o Criador. O Criador tinha essa imagem e por que ele fica feliz? Porque nada abala o potencial para que nós somos criados. Nada abala. Qualquer problema, qualquer caos, qualquer dificuldade que a gente esteja passando, qualquer coisa é temporária. Tem um grande ensinamento da Kabbalah, que tem uma oração na Kabbalah que é o Shema Israel, que é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que diz o seguinte, o Criador é um, basicamente. Esse é o sentido dessa oração. Escute, Israel. Israel
todo ser humano que está disposto a fazer o teu trabalho espiritual, tá? Isso é outro código que os cabalistas revelam pra gente, tá, pessoal? Isso não é ideia da minha cabeça. Eu não compartilho coisas que vêm da minha cabeça. Eu trago para vocês autenticamente conhecimentos da Kabbalah, dos cabalistas de milhares de anos, tá? Não é interpretação minha. Isso é o que o Rav Berg, um grande cabalista, ensinou para mim, ensinou para os alunos dele, para todos. Quando nós falamos de israelitas, israelita não é só um povo, pessoas, não! Se você está disposto a fazer o teu caminho, e como Jacó fez, Jacó muda de nome, ele, em vez de Jacó, ele vira Israel, depois que ele vence a luta com o anjo da morte, com a sua própria inclinação para o mal. Você tem uma inclinação para o bem e uma inclinação para o mal, assim como Jacó tinha uma inclinação para o bem e uma para o mal, ele vence essa força, ele vence a sua própria inclinação, ele muda de nome, ele se transforma em Israel, esse é o nome dele. O israelita é eu, é você, somos nós, que estamos dispostos a superar a nossa própria inclinação para o mal. Eu falo em muito mais profundidade isso no curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, tá? Para quem nunca estudou comigo, vem que o curso é muito mais profundo. O que eu quero que vocês entendam na nossa live de hoje é que se a gente não direcionar a nossa visão, a nossa imaginação de uma maneira construtiva, de uma maneira elevada, o que acontece com a gente é que nós somos dominados por imagens e por diálogos destrutivos da nossa inclinação negativa, do Yetzerará, nossa inclinação para o mal. Então, a gente precisa treinar. E como a gente precisa treinar? O Criador está tentando explicar para a gente, na Parashá dessa semana. Várias menções de vários cabalistas que comentam sobre a Parashá dessa semana falam sobre a alegria. A alegria, Besimcha, que o Criador sente quando essas pessoas erraram. Quando a gente está passando por dificuldades, quando a nossa vida alguma coisa está bagunçada, ou você gostaria de certas coisas tivessem acontecendo na sua vida, mas elas parecem atrasadas, você queria ter 2x de dinheiro, mas você tem 1x, você queria ter casado, você não tá, você queria já ter filhos, mas você não tem, você queria morar numa casa assim, assado, cozido, mas não mora ainda, qualquer coisa que você olhe na tua vida, que não está exatamente como você gostaria que tivesse, o Criador está tentando mostrar pra gente o seguinte: não se abale com o estado temporário das coisas. Você é muito mais do que as pedras, do que as lombadas, do que as dificuldades, do que as faltas que você tem temporárias na sua vida. Só que para que a gente possa se aproximar desse Tselem Eloquim, da imagem e semelhança do Criador, eu preciso desenvolver, trabalhar para fortalecer a minha capacidade de visão. O Criador tem uma visão muito clara sobre nós. A visão que o Criador tem sobre nós é que nós somos Tselem Eloquim. Nós somos a imagem e semelhança perfeita de Deus. Você é a imagem perfeita e semelhança perfeita de Deus. E ponto. Isso é inegociável. Não tem negociação. Isso é o ser humano. Se o ser humano erra, não faz diferença nenhuma. Se você erra, a única diferença que faz é que quanto mais a gente está seguindo um caminho de desconexão da nossa essência divina, mais a gente tem dificuldade de se ver como essência divina. Essa é a grande diferença. Não muda na tua essência, muda na tua percepção de realidade. Os véus vão ficando cada vez mais fortes. A gente tem mais dificuldade de fazer o bem, a gente tem mais dificuldade de se perceber como boas pessoas, a gente tem mais dificuldade de ver o bem no outro. Por quê? Porque nós estamos cada vez se associando mais a atitudes, a pensamentos, a sentimentos no nosso coração que são limitados, que são limitantes. Então, o grande trabalho que a gente tem que fazer nessa semana, gente, o grande trabalho está na nossa capacidade de visualizar e de imaginar. De imaginar. O Criador tinha uma visão. A gente tem essa visão. Só que qual que é a diferença? E é isso que a gente tem que treinar, porque lembra, se você é a imagem e semelhança do Criador, você precisa treinar ao máximo, se aproximar dele em atitudes, palavras, ações. Então, a gente precisa treinar, porque a nossa diferença é quando a gente erra, quando a gente, sei lá, faz alguma coisa que não foi legal, quando alguma coisa não está acontecendo na minha vida como eu gostaria, quando alguém tem uma atitude que não é legal comigo,
quando certas coisas parecem estar atrasadas para mim, quando eu tô passando por esses momentos que parecem caóticos e difíceis demais de lidar, o que eu faço? A minha capacidade de imaginar positivamente diminui, reduz drasticamente. Eu tava lá feliz da vida, aquela promoção no meu salário, o lucro que eu achei que ia ser 3x e acaba vindo o mesmo, não consegui ter lucro, ou qualquer coisa que acontece, você pega e fala assim, uou, tinha algo incrível e maravilhoso que eu tava esperando, mas isso não aconteceu como eu gostaria. O que a gente faz nessas horas? A gente duvida. A gente começa a imaginar o pior. A gente fala, e agora? Foi a pior coisa que podia ter acontecido. Não podia ter sido assim. Deveria ter sido assado. E a gente vai cada vez mais imaginando coisas ruins. E isso atrasa o nosso processo. O que a gente tem que fazer para que, quando alguma coisa não sai do jeito que você gostaria, essa é a oportunidade que você tem de praticar a tua capacidade de visão, a tua capacidade de imaginar, a tua capacidade de projetar, a tua capacidade de olhar para o teu futuro, de olhar para a tua vida e começar a projetar você na sua capacidade evoluída, perfeita e elevada. Nós precisamos olhar para nós mesmos e a gente tem que começar a praticar se ver no nosso potencial. E isso significa a gente começar a olhar para as nossas atitudes, olhar para os nossos pensamentos, para as nossas escolhas e começar a se ver como seres aperfeiçoados. Como é você aperfeiçoado? Como você estaria agindo? O que você estaria pensando? O que você estaria fazendo no seu próximo nível de evolução? Você precisa visualizar isso na tua mente, projetar isso para o teu futuro e caminhar nessa direção. Se você faz uma academia, você tem uma visão do que você quer alcançar fazendo academia, o que vai acontecer com você? Você tem um norte. Se você não tem um norte de para um dia, é a mesma coisa que você fazer suas malas, sair de casa, ir para o aeroporto e não saber para que país você vai, não saber para que cidade você vai. Se você não tem uma visão, se você não tem clareza dessa visão de para onde você está indo, você vai se sentir perdido na vida. E é por isso que a sabedoria espiritual, os conhecimentos espirituais que vão fazendo com que a gente se veja de uma melhor maneira, que a gente possa olhar para si e a gente possa se ver cada dia com mais bons olhos. Esse é o propósito da sabedoria espiritual. Os conhecimentos da Kabbalah, os conhecimentos espirituais, eles não têm o propósito de fazer a gente ficar se punindo, ficar se sentindo piores, fazer a gente diminuir a nossa potência, ficar sofrendo por causa dos pecados, das coisas erradas que a gente fez. A sabedoria espiritual, se ela tá te levando para isso, se você pensa o tempo inteiro que você é um pecador, que você errou, e que você nunca é bom o suficiente, se você estiver se autodepreciando, você precisa escolher uma outra maneira de lidar com a sua espiritualidade. Espiritualidade, eu falo para os meus alunos sempre isso, é um caminho amoroso de volta para casa. Um caminho amoroso de volta para casa. Quando o caminho é amoroso, ele leva a gente a se amar mais. Ele leva a gente a amar mais o outro. Ele leva a gente a se perdoar mais. Ele leva a gente a se ver com bons olhos, a olhar com esperança para o nosso futuro e para a nossa vida. Ai, mas e se acontecer um problema? E se eu ficar frustrado? E se as coisas não acontecerem do jeito que eu queria? Meu Deus, e agora? E agora que os obstáculos no caminho não podem definir a tua potência. E agora que se alguma coisa no meio do caminho não sair do jeito que você queria, ao invés de se frustrar, você vai se lembrar dessa live de hoje. E você vai falar, eu estou agora tendo a oportunidade de exercer o poder da minha visão. Eu tenho agora, no momento que eu tô frustrado, que tá caótico, ou que eu fiz alguma coisa que eu não me senti bem, me arrependi. No momento que você tá vivendo um vazio, uma tristeza, uma frustração, um caos, essa é a hora que você tá sendo chamado a praticar a tua visão, a praticar a tua imaginação. Porque esse é o recurso mais poderoso que o Criador te deu. E aí, como é que faz isso? Gente, todos os meus cursos têm meditações que trabalham a tua imaginação, tá? Agora a gente não tem turmas abertas, mas a gente vai abrir o maio, a gente vai abrir a próxima turma, tá? Então, assim, não é apenas sobre estudar a Kabbalah, é sobre estudar a Kabbalah de uma maneira que ela seja prática, de que ela seja aplicável para a tua vida, para que você se torne uma pessoa mais feliz.
estudando Kabbalah, que a sua vida melhore estudando Kabbalah, certo? Então, não é complicar a tua vida, é simplificar, é descomplicar a tua vida através de uma sabedoria que ela pode ser tão prática a ponto de você saber como aplicar ela nas tuas relações e na tua vida, tá? Então, assim, Yael, mas eu não tô no curso, não tem turma aberta. Gente, eu indico, façam as orações que eu tenho no meu canal do YouTube. Lá eu tenho algumas orações, tem uma playlist com algumas orações cabalísticas que eu pratico elas todos os dias. Eu ensino os meus alunos, eu falo para vocês, sabe, façam as orações. Isso vai ajudar a direcionar a tua mente para um ponto que seja positivo. Além disso, trabalhe a tua consciência para o teu futuro. O que você quer para a tua vida? O que você quer para o teu futuro? Planeje, projete. E se você tiver obstáculos no caminho, não acredite nos obstáculos. O Criador estava feliz porque ele olhava para a gente e olhava para o nosso potencial. Quando a gente caiu no Adão e Eva, na época do Adão e Eva, quando a gente caiu na época da construção do templo e Nadav e Avihu, agora em Shmini, ou quando vai ser lá Shavuot, que a gente vai falar sobre a entrega de toda a sabedoria espiritual da Kabbalah, e mais uma vez a gente vai lá e constrói o bezerro de ouro. A gente foi caindo e a gente errou várias vezes como seres humanos. E tudo isso fazia parte do caminho, tudo isso fazia parte do processo. Então, ao invés da gente olhar para situações em que as coisas não estão fluindo como a gente gostaria, hoje a gente vai lembrar disso e espero que a gente lembre disso para o resto da nossa vida. Os obstáculos são apenas um degrau do caminho. Os obstáculos são apenas um degrau do caminho. Os obstáculos são apenas um degrau do caminho. Os erros, as dificuldades, as frustrações são apenas um degrau do caminho. O que você precisa fazer nessas horas é continuar praticando a tua visão positiva para o teu futuro e dar o próximo passo. Só que se você não tem um olhar do norte, se você não se vê com bons olhos, se você não vê o teu futuro com bons olhos, se você não enxerga o que você quer construir para o teu futuro, o que vai acontecer com você, comigo, com qualquer um, é que a gente vai sair de casa com as malas embaixo do braço, chegar no aeroporto e a gente nem sabe para onde a gente está indo. A gente se sente perdido, a gente se sente frustrado, porque falta visão. Se tem uma coisa que a gente precisa praticar e trabalhar na nossa vida, é esse recurso que Deus colocou na sua mente, que é a tua imaginação e a tua visão. O que você quer para a tua vida? O que você quer para o teu futuro? Quem você quer se tornar? Qual é a tua melhor versão de amanhã? Qual é o próximo passo que você precisa dar para se tornar essa versão? É isso que a gente tem que trabalhar essa semana, gente. Eu espero muito, muito, muito que essa live fique para além do tempo, espaço e movimento, que ela possa chegar no coração de todos nós, para que essa sabedoria possa transformar a gente, que não seja só mais um conhecimento. E para todos vocês que querem fazer estudos mais aprofundados comigo, fiquem muito atentos aqui, gente. A gente vai abrir turma do KPD. A Nai falou aqui, né, da mentoria. A Nai fez, a Nai e a Mai, as duas irmãs, fizeram a mentoria Verdadeira Identidade. A gente não tá com turma aberta agora, a gente já tá com a turma fechada, já tá acontecendo a mentoria, a gente tá aqui no começo da mentoria, no próximo semestre a gente abre a próxima turma, tá? E assim, façam, estejam atentos, porque ferramenta com profundidade, a gente tem muita coisa nos cursos que leva a nossa conexão com a Kabbalah, com o conhecimento para um outro nível, tá, gente? Então fiquem ligados que a gente vai ter novidade em muito, muito breve. Pessoal, a nossa live vai ficar salva, com certeza, como sempre, para quem tá perguntando, tá bom? Fico feliz de ter vocês aqui. A gente se vê na nossa próxima live nessa semana ainda. Provavelmente na quinta-feira ou na sexta-feira. Eu falo para vocês melhor no decorrer da semana aqui. Mas a gente se vê então na nossa próxima live. Um beijo para vocês. Shavuot Tov. Que a gente possa alcançar essa alegria. Porque no final das contas, a alegria inabalável, ela vem quando a gente trabalha a nossa visão. Independente do que está acontecendo, a minha visão sobre mim, sobre o meu futuro, sobre as pessoas, ela é tão positiva e eu estou treinando a minha visão para esse caminho, que mesmo que eu passe por obstáculos e desafios, mesmo assim, a minha alegria, como é que ela se torna inabalável? Quando eu pratico e trabalho a minha visão. Visão positiva, visão de futuro, visão do meu próximo nível, visão do que é bom e do que eu quero construir. Esse é o caminho, tá?
Então, queridos, um beijo para vocês. Shavuot Tov, que seja uma semana maravilhosa para todos. A gente se vê, então, no nosso próximo encontro. Gente, um beijo. Até lá.